Valeu, foi incrível ontem, não vejo a hora da próxima vez. Meu corpo gelou. Por um segundo pensei que talvez fosse outra pessoa com o mesmo nome. Talvez uma coincidência, uma homônima. Mas conforme rolei para baixo, vi algo que não deixava espaço para dúvidas. O histórico de mensagens dentro do próprio app mostrava frases que pareciam facadas. Ninguém pode saber, ela nunca vai desconfiar. Eu penso em você o tempo todo. Meus olhos marejaram, mas eu continuei lendo. Como se uma parte de mim ainda buscasse uma explicação lógica. Um detalhe que desmentisse o que eu estava entendendo. Até que vi meu marido chamando James de amor. Vi meu irmão respondendo com corações. E naquele instante não havia mais negação possível. Eu fiquei parada, com o celular tremendo nas mãos, sentindo o chão desaparecer, sob meus pés. Era como se o mundo tivesse desmoronado em silêncio, só para mim. O barulho da água do chuveiro ao fundo parecia zombar da minha dor. Meu irmão, meu marido, as duas pessoas em quem eu mais confiava. As duas pessoas que eu mais amava. E eles estavam juntos não como amigos, não como irmãos de coração, mas como amantes escondidos, às minhas custas, sob o meu teto. Foi como se todas as memórias que eu tinha, os olhares, os risos compartilhados, as saídas inesperadas, se reordenassem em minha mente, formando um mosaico cruel da verdade que eu nunca quis enxergar. Naquele momento, eu não sabia se chorava, se gritava, se confrontava. Tudo em mim estava anestesiado. Como se meu corpo se recusasse a acreditar no que meus olhos tinham acabado de ler. Mas uma certeza se instalou em mim. Nada seria igual depois daquela noite. Segurei o choro como se minha vida dependesse disso. Não podia me permitir desmoronar ainda, não naquele instante. Minha respiração estava pesada, e minhas mãos tremiam. Mas eu precisava entender a extensão da traição. Com o celular ainda nas mãos, comecei a ler todas as mensagens, uma por uma, como quem examina cuidadosamente um mapa que leva direto à própria ruína. O que encontrei me deixou sem ar. Não era apenas um caso escondido, não era apenas paixão proibida. Era um plano meticuloso, calculado, cuidadosamente arquitetado para me destruir e se beneficiar às minhas custas. Eles não estavam juntos apenas por desejo. Havia ganância, estratégia e frieza em cada linha digitada. Em uma série de mensagens, meu marido falava sobre como iria me convencer a transferir os imóveis para o nome dele. Ele detalhava como iria me manipular. Fazer parecer que era para meu próprio bem, para proteger os bens da família. Cada frase dele mostrava a confiança de que eu nunca desconfiaria, de que meu amor cego permitiria que ele realizasse o plano. James não apenas apoiava, como contribuía com ideias. Ele discutia cada passo, cada justificativa que seria usada, cada momento em que eu seria distraída ou convencida. Havia uma naturalidade horrível em como eles tratavam tudo isso, como se estivessem discutindo detalhes de uma viagem ou de um projeto de trabalho. Quando olhei os comprovantes anexados, meu estômago se revirou. Dinheiro havia sido desviado da minha própria conta. Transferências pequenas e grandes, todas discretas, todas calculadas para que eu não percebesse imediatamente. E havia mais. Um cartão de crédito em meu nome. Feito com minha assinatura falsificada. Tudo planejado, tudo real. No fim das mensagens, estava o plano final, o mais cruel de todos. Eles iriam esperar James se formar, completar o curso que eu havia financiado por anos, para só então assumir a relação publicamente. Assim, ele não precisaria se preocupar com a aparência de traição ou com a perda de status, e meu marido garantiria parte dos meus bens, deixando-me praticamente sem nada. Meu corpo inteiro ficou gelado. Cada músculo, cada nervo parecia congelar. Eu relia as mensagens, tentando acreditar que havia algum engano, algum detalhe que pudesse salvar a realidade daquilo que eu estava lendo. Mas não havia. Cada linha, cada palavra, cada emoji era um soco no meu coração. Eles não apenas me traíram com meu irmão, como transformaram anos de confiança, amor e sacrifício em uma moeda de troca. Cada esforço que eu fizera para garantir a educação de James, cada hora extra no trabalho, cada centavo economizado ou investido, tudo estava sendo usado contra mim. E no fundo, a sensação de traição não era apenas sobre o ato sexual ou a intimidade roubada. Era sobre a manipulação. Sobre terem planejado cada passo da minha própria destruição, enquanto eu continuava cega, acreditando que meu amor e minha generosidade eram recíprocos. Naquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. Eu sabia que não poderia mais ser a mesma pessoa que confiava cegamente, que amava sem questionar, que colocava os outros à frente de si mesma. Uma parte de mim morreu naquele instante, enquanto outra começou a crescer, fria e calculista, como se estivesse se preparando para a única coisa que poderia salvar minha dignidade, a vingança. Segurei o telefone com as fotos ainda na tela, a luz azul refletindo no carpete como um brilho frio. Fiz tudo com a calma de quem precisa registrar uma cena de crime. Fotografei cada mensagem, cada comprovante,
cada captura de tela do histórico do app, ampliando trechos, garantindo que as datas e horários ficassem legíveis. Tirei imagens do cartão de crédito com meu nome, da fatura com os lançamentos, das transferências e até de trechos de conversa que mostravam claramente o tom combinado entre eles. Encaminhei tudo para o meu próprio número. Vi cada arquivo sendo enviado. Senti o alívio mesclado ao pavor. Alívio porque, de alguma forma, havia provas agora. Pavor porque aquelas provas eram a materialização da minha própria destruição. Depois de confirmar que os arquivos haviam chegado ao meu telefone, apaguei tudo do aparelho do meu marido. Limpei o histórico do app. Removi as capturas recentes. Deletei conversas, coloquei o celular no modo silencioso e o devolvi à mesa como se nada houvesse acontecido. Cada gesto foi preciso, quase mecânico, como se uma parte de mim tivesse se separado da carne e agisse apenas para garantir a sobrevivência. Havia um tremor nas mãos, mas não deixei que ele traísse o cuidado. Olhei em volta da sala, atenta a qualquer sinal de que alguém pudesse ter me visto. O som do chuveiro continuava no fundo, normal, banal, e isso me deu cobertura. Guardei meu telefone num bolso interno do casaco, naquele lugar onde eu sabia que ninguém procuraria. Apaguei as últimas fotos da lixeira do meu aparelho, não por medo de esquecer, mas para evitar rastros imediatos. Mantive as imagens em um arquivo protegido, com nomes neutros, escondidas sob camadas de pastas aparentemente inocentes. A sensação de estar enterrando a minha própria dor em pastas digitais era amarga. Eu não queria ver aquilo, mas precisava que aquilo existisse, intacto, para quando eu decidisse o próximo passo. Enquanto fazia tudo, uma série de lembranças correu pela minha cabeça em alta velocidade. Sorrisos partilhados, jantares, as mãos que eu achava inocentes apoiando as minhas, as promessas de futuro. Cada lembrança agora parecia uma montagem construída para me enganar. Minha respiração era curtíssima, e eu percebia o corpo reagindo à adrenalina. As pupilas dilatadas, a pele fria, um vazio no estômago que nada saciaria. Quando terminei, sentei-me no sofá por alguns minutos. As costas apoiadas no tecido, as fotos salvas como pequenos pregos em meu peito. Não chorei no começo. Havia um esgotamento tão profundo que a emoção parecia paralisada. Aos poucos, a raiva começou a ferver por baixo da anestesia. Era uma raiva limpa, concentrada, que se transformava numa determinação gelada. Eu não permitiria que me tirassem tudo sem luta. Eu sabia que precisava ser cautelosa. Qualquer movimento impulsivo poderia alertá-los, fazê-los apagar rastros ou acelerar um plano que me deixaria em desvantagem. Por isso, respirei fundo, compus meu rosto, levantei-me e continuei a rotina como se nada tivesse acontecido. Arrumei a casa, preparei um café que nem bebi direito e caminhei pelo quarto como alguém que está anotando cada objeto na mente. Para lembrar, para proteger, para usar. Naquele momento, enquanto o mundo ao meu redor seguia seu curso indiferente, eu me tornei outra pessoa, estratégica, lúcida, escondendo sob a aparência tranquila uma teia de intenções. As provas estavam comigo agora. A partir dali, eu não seria mais a vítima passiva daquela história. Eu seria a autora da minha própria resposta. Segurei a raiva dentro de mim como quem segura uma lâmina quente, firme, controlada, pronta para acertar apenas quando o corte não pudesse ser remediado. A primeira reação não foi punitiva no sentido teatral. Foi lógica. Eu precisava transformar o caos emocional em vantagem concreta, provas incontestáveis, passos formais, uma sequência que impedisse que eles apagassem rastros ou se recompondessem. A vingança que comecei a arquitetar não seria barulhenta. Seria metódica, lenta e devastadora, naquilo que mais importava para eles: status, segurança e futuro financeiro. Primeiro, garanti que nada pudesse sumir do meu arquivo. Reforcei as cópias que já havia salvo. Coloquei tudo em vários lugares. Nuvens com senhas que só eu sabia, drives ocultos, fotos impressas trancadas numa pasta dentro do armário da cama. Não queria depender de um único backup. A prova física precisava existir para além da tela azul do celular. Depois, sentei e estruturei um roteiro mental. Documentar. Isolar, expor e desmantelar. O passo seguinte foi profissionalizar a minha revolta. Não me valeria de acusações vazias em conversas familiares. Eu precisava de especialistas. Um advogado trabalhista penal de confiança e um perito contábil. Liguei para a advogada que eu conhecia da empresa e marquei um encontro sem revelar nada além do essencial suspeitas de fraude e uso indevido de meus dados, pessoais por pessoas próximas. A formalidade da consulta me trouxe um fio de controle. Aprendi com uma frieza que me assustou quais seriam as etapas legais: preservação de provas, bloqueio de contas se necessário, e ação criminal e civil. Eu não buscava apenas vingança. Buscava restabelecer aquilo que me haviam tomado e fazer com que pagassem, legalmente. Enquanto a engrenagem jurídica começava a se mover,
Coloquei em prática medidas imediatas de proteção patrimonial. Alterei senhas, cadastrei autenticações em 2 fatores. Falei com o gerente do meu banco, sob pretexto de reavaliação de segurança, e solicitei que ficasse em alerta para transferências suspeitas. Não deu para explicar tudo sem abrir mão de detalhes, mas a profissional que me atendeu entendeu o recado e ofereceu procedimentos de bloqueio temporário, se um padrão estranho aparecesse. Era o tipo de ação prudente que desviava do espetáculo e focava na eficácia. A parte mais delicada, porém, era lidar com o homem que dormia no mesmo colchão que eu. Eu não podia confrontá-lo de imediato. Uma reação intempestiva dele poderia destruir provas, acelerar o plano dele ou, pior, levá-lo a fugir com parte do que ainda restava. Em vez disso, comecei a usar a máscara que havia aprendido tão bem. A esposa dócil, distraída, disposta a manter a aparência de normalidade. Cozinhava, ria em horários combinados, mencionei assuntos vazios com a naturalidade de quem não sabe de nada. Cada gesto era uma isca calma. Ao mesmo tempo, intensifiquei minhas atenções, profissionais nas áreas que poderiam expor uma fenda no mundo dele. Pesquisei discretamente sobre empresas onde ele tinha trabalhado. Mandei sem alarde e-mails anônimos com documentos verificáveis para os departamentos de compliance de 2 empregos antigos, descrevendo transferências e pedindo que checassem movimentações internas. Não era vingança por vingança física, era cortar-lhe o acesso à normalidade. Se ele dependia de emprego e reputação, eu faria com que ambos fossem questionados. Haviam ainda aspectos íntimos a considerar, sua imagem pública e a minha. Em silêncio, comecei a organizar o que seria necessário para uma exposição controlada. Um dossiê para meu advogado, um dossiê para o banco, um dossiê para o empregador dele, e, se fosse preciso, para a imprensa caso lhe fosse útil humilhá-lo socialmente. Não queria escândalo desmedido. Queria impacto suficiente para que o preço da traição fosse real e irrecorrível. Se ele imaginara que o meu perdão seria o preço, estava prestes a descobrir que havia calculado errado. E havia James sempre presente nas mensagens que eu lera. Por enquanto, minha energia foi direcionada ao marido, porque era nele que eu precisava desferir o golpe inicial. Desestabilizá-lo financeiramente, profissionalmente e emocionalmente, para que o plano que envolvia meu irmão não pudesse mais andar. Planejei que as ações legais fossem acompanhadas por notificações formais que chegariam ao escritório dele, ao banco e a familiares selecionados, não para humilhar, mas para garantir que, ao menor movimento errado, todo o castelo que construíram caísse em cascata. No fundo, havia também um componente íntimo, quase ritualístico. Em noites em que finjo dormir, imagino a sequência de reações. A expressão no rosto dele ao receber o primeiro ofício do banco. O deslize inevitável quando percebe a presença de um perito contábil, analisando suas finanças. A impotência de saber que nada daquilo que planejaram escapará às mãos da lei. Essa antecipação me dá forças. Não quero dor gratuita. Quero justiça que doerá onde mais lhes importa. Quando as primeiras cartas começaram a ser enviadas, e as primeiras chamadas anônimas para departamentos de compliance foram atendidas, eu mantive meu cotidiano. Ladeei a casa com o familiarismo de sempre, enquanto do lado de fora uma tempestade financeira e reputacional começava a formar-se sobre o homem que me roubara tudo. Senti, pela primeira vez desde a descoberta, uma espécie de alívio cortante. A vingança não era apenas sobre punição, era sobre recuperar autonomia, dignidade e futuro. Tudo estava engatilhado. As peças se movimentavam em silêncio. E eu observava como cheguei a uma versão minha que jamais imaginei. Estratégica. Implacável quando preciso. E surpreendentemente serena. No momento em que elas sentiriam o impacto real, eu estaria pronta para o próximo estágio. Primeiro derrubar o homem que conspirara contra mim. Depois, se preciso, desfiar o nó que unia meu irmão a ele. Eu havia aprendido a diferença entre explosão e execução. Escolhi executar. A decisão de mirar no ponto mais sensível da vida do James foi tão prática quanto cruel. Onde eu havia investido mais amor e dinheiro, a faculdade, ali eu iria golpear com precisão. Não foi uma escolha impulsiva. Foi medida, fria, pensada com a mesma clareza cirúrgica que eu tivera ao proteger as provas. Ele havia transformado minha generosidade em combustível para a própria traição. Eu iria transformar a dependência dele em consequência. Decidi cortar o fluxo de dinheiro de maneira silenciosa e definitiva. Como eu era a responsável pelas transferências das mensalidades, a ação mais simples e ao mesmo tempo mais letal era interromper os débitos automáticos. Fiz isso com a calma de quem executa um procedimento rotineiro. Acessei minhas contas. Revoguei autorizações. Cancelei os agendamentos e confirmei uma a uma as alterações. Não havia pressa, apenas precisão. Em seguida, formalizei a medida sem alarde. Entrei em contato com o setor financeiro da faculdade por e-mail, usando um tom estritamente administrativo. Comuniquei que
Por motivos pessoais e ajustes orçamentários, os pagamentos vinculados à matrícula em questão seriam suspensos a partir daquela data. Não expliquei motivos íntimos, não busquei julgamento, apenas registrei a decisão de forma documental, ciente de que a burocracia cuidaria do resto. Protegi cada passo com cautela técnica. Solicitei comprovantes de recebimento e garanti que os avisos e notificações fossem enviados ao endereço cadastrado, o que significava que as cobranças e alertas chegariam formalmente a ele, independentemente do que eu dissesse depois. Arquivei todas as confirmações e protocolos em pastas seguras, em nuvens com autenticação dupla e em cópias físicas trancadas. Agir assim teve um efeito íntimo, uma mistura de alívio e peso. Alívio por finalmente tomar o controle sobre um fluxo que vinha sendo explotado por quem não merecia minha confiança. Peso porque aquilo representava cortar um pilar da vida de alguém que, por anos, eu havia ajudado a sustentar. Ainda assim, mantive tudo em segredo. James não sabia. Nem naquele dia, nem nas semanas seguintes ele teve qualquer pista de que, a partir daquele momento, o sustento que o mantinha na faculdade estava sendo retirado, lentamente pela pessoa em quem ele mais confiava. No silêncio da minha decisão, guardei o arquivo das confirmações junto às demais provas que havia ocultado. Tudo precisava estar disponível se eu decidisse usá-lo como parte de um processo maior, mas nada poderia vazar antes do momento certo. Enquanto o mecanismo burocrático seguia seu curso invisível, eu segui com a rotina de sempre, escondendo sob a normalidade a execução fria e calculada de uma escolha que mudaria rumo sem aviso. Decidi que a última peça precisava ser pública, calorosa e irrevogável. Um lugar em que a mentira não tivesse onde se esconder. Marquei a reunião de família como um almoço de ação de graças, escolha que soava inocente e tradicional. Comida, rituais, agradecimentos. Convidei minha família inteira e a família dele como se estivesse apenas querendo unir dois clãs pela primeira vez. Ninguém desconfiou. Por baixo da toalha branca e dos pratos, carregava a pasta que pesava mais do que qualquer travessa que eu pudesse trazer à mesa. Quando todos se acomodaram, e as conversas começaram a rodar, pelo óbvio e pelo trivial. Eu me levantei como quem vai buscar o prato principal. Em vez da travessa quente, trouxe uma pilha de papéis bem ordenados, uma pasta com cópias impressas e fotos selecionadas, envelopes com comprovantes, extratos bancários com transferências identificáveis, e impressões das conversas do aplicativo com as mensagens em que eles se chamavam de amor e combinavam o plano, fotografias íntimas recortadas, e o cartão de crédito falso com a minha assinatura visivelmente adulterada. Coloquei tudo no centro da mesa como se fosse um altar. Havia nas folhas o frio de evidência. Cada mensagem estava em sua linha cronológica, cada comprovante de transferência mostrava o caminho do dinheiro. Cada foto expunha a traição física que eu havia descoberto. Também juntei as confirmações que recebi ao suspender os pagamentos da faculdade, os protocolos enviados à instituição e as anotações do meu advogado sobre o desvio de verbas. Era impossível ignorar aquilo sem parecer cúmplice da própria cegueira. O som que veio depois da minha apresentação foi algo entre o ar sendo sugado de um balão e as cadeiras rangendo de surpresa. Salão engoliu a voz coletiva, que antes preenchia o espaço. Os talheres pararam no ar. Rostos se tornaram máscaras de incredulidade. Vi olhos que sempre me dispensaram afagos agora perfurando-me com julgamento, e vi o rosto do meu marido empalidecer até quase perder a cor. Vi James congelar, as mãos pousadas à mesa como se não soubesse mais a função dos dedos. Não li cada palavra em voz alta. Deixei que os papéis falassem por mim. Alguns convidados se inclinaram para ler, outros recuaram com o horror estampado. Minha mãe cobriu a boca. Meu pai ergueu-se como se o chão lhe tivesse sido retirado. E as conversas se centrifugaram, em murmúrios que se transformaram, rapidamente em confrontos de olhares. Quem eu esperava que se abalasse, estremeceu. Quem eu temia que me acusasse, ficou sem fôlego. Organicamente, e conforme o choque tomava forma, eu comecei a distribuir cópias. Para minha família, para alguns parentes diretos dele que eu sabia serem racionais, e para o advogado que eu havia colocado, discretamente entre os convidados, sob um pretexto qualquer. Não quis que aquela revelação ficasse circunscrita a segredos de sofá. Quis que fosse pública, que o registro existisse em múltiplas mãos naquele instante. A cena que se seguiu foi de um caos contido. Pessoas levantaram-se para discutir, outros saíram em busca de explicações. Alguns tentaram encobrir o escândalo, enquanto outros queriam respostas imediatas. Meu marido tentou qualquer gesto que parecesse normal, mas o peso dos papéis sobre a mesa eclipsou quaisquer palavras que ele pudesse tentar usar. James, por sua vez, balançou entre vergonha e raiva, como se seu corpo não soubesse de qual impulso deveria obedecer primeiro. Foi um golpe final não na violência do espectáculo, mas na eficácia da exposição.
Eu transformei a traição clandestina em algo que cabia em papel e que agora repousava, de forma inegável, no centro da convivência familiar. Aquele almoço tradicional se converteu em tribunal doméstico, e eu me mantive de pé, serena, observando o efeito de cada folha colocada sobre a mesa. Testemunhas de uma história que eu não permitiria mais que fosse reescrita na minha omissão. Quando a última porta se fechou naquela noite e a casa mergulhou em silêncio, eu me sentia como se tivesse acabado de atravessar um campo de batalha. O ar ainda carregava a tensão do escândalo. Os pratos intocados espalhados pela mesa eram como testemunhas mudas do que havia acontecido. Foi nesse cenário que meu marido se aproximou de mim, tentando pela primeira vez em muito tempo assumir uma postura humilde. Emma, precisamos conversar, disse ele com a voz baixa, ensaiando um olhar de arrependimento. Mas eu não estava disposta a ouvir. Não havia espaço para diálogos. Não depois de tudo que eu havia revelado. Apontei para a porta com firmeza, sem permitir hesitação na minha expressão. Essa casa é minha. Saia. No primeiro instante, ele pareceu atordoado. O rosto caiu, os ombros tremeram, e eu quase pude acreditar que lágrimas se formariam em seus olhos. Mas aquilo durou pouco. Bastou que ele percebesse que eu não cederia para que a máscara se desfizesse. Sua expressão se transformou diante de mim. O falso arrependimento evaporou, e deu lugar à arrogância e à fúria contida. Você não vai me mandar embora assim, Emma, ele rosnou, aproximando-se com o peito estufado. Eu tenho direito à metade de tudo. Metade da casa, metade do dinheiro, metade da sua vida. Você não vai se livrar de mim tão fácil. Eu apenas sorri, fria, sem me abalar com sua ameaça. Cruzei os braços, aproximei-me da porta e, antes de abri-la para que ele saísse, deixei escapar em tom irônico. Nos próximos dias você terá uma adorável surpresa. Ele tentou responder, mas eu bati a porta em seu rosto. E os dias que se seguiram mostraram a ele exatamente o que eu quis dizer. A primeira surpresa veio através da justiça. Quando ele tentou acessar nossas contas conjuntas, descobriu que estavam bloqueadas por ordem judicial. Meu advogado havia se antecipado, apresentado as provas do desvio de dinheiro, da falsificação da minha assinatura, no cartão de crédito, e de outras movimentações suspeitas. Em poucas horas, tudo que ele acreditava poder usar contra mim estava congelado. Pouco depois vieram os oficiais de justiça. Bateram à porta do pequeno apartamento para o qual ele havia corrido às pressas, entregando a intimação. Processo criminal por fraude e falsificação de documento, além de ação civil por desvio de valores. Ele mal teve tempo de se estabelecer antes de perceber que o mundo jurídico inteiro desabava sobre sua cabeça. Como se não bastasse, seu nome foi parar nas mãos do RH do emprego atual, o único que ele ainda mantinha. Eu me certifiquei de encaminhar as denúncias e provas, mostrando o tipo de homem em quem eles estavam confiando. Dias depois, ele foi demitido. Sem estabilidade, sem renda, com processos pesados em andamento e com a reputação manchada. E então veio a parte social, a mais devastadora de todas. A família dele, presente no jantar fatídico, cortou relações quase de imediato. Nenhum parente quis associar-se a um homem acusado não apenas de traição, mas de fraude contra a própria esposa. Amigos se afastaram, vizinhos comentavam, e as portas que ele acreditava estarem sempre abertas começaram a se fechar uma por uma. Ele, que tanto exigira metade de tudo, viu-se com nada. Sem casa, sem dinheiro, sem trabalho, sem família. Apenas processos, dívidas e olhares de desprezo. Eu acompanhava tudo à distância, como quem assiste a uma peça que ajudou a escrever. Não havia prazer em vê-lo definhar, mas havia justiça. Ele quis me reduzir a uma vítima. Eu o transformei em prisioneiro das próprias escolhas. Foi essa a minha adorável surpresa. Ele pediu metade do meu mundo. E eu lhe dei metade, sim, mas metade do inferno que ele próprio havia construído. O golpe administrativo e frio que eu desferi sobre a faculdade atingiu James onde doía mais, na estrutura cotidiana da vida que eu havia sustentado para ele. Nos dias que se seguiram ao meu silêncio calculado, acompanhei, à distância e com a mesma frieza com que havia planejado tudo, a lenta implosão das próximas consequências, e elas foram mais devastadoras do que eu poderia imaginar naquela hora de ódio contido. Primeiro vieram as notificações oficiais. Avisos de cobrança, e-mails da secretaria, comunicados de trancamento de matrícula e, finalmente, o documento que qualquer estudante teme. Notificação de cancelamento por inadimplência. Os prazos implacáveis da universidade não conheciam histórias de família nem drama pessoal. O semestre foi perdido, as disciplinas não cursadas, estágios cancelados por não cumprimento de carga horária, todo o calendário acadêmico se fechou como uma armadilha. Sem matrícula regular, ele perdeu o direito às atividades práticas indispensáveis ao curso, e os acordos com preceptores e hospitais foram desfeitos. Aquele esforço teórico de anos, os sacrifícios que eu lembrava com nostalgia, transformaram-se em lacunas no histórico acadêmico, em semestres que não puderam ser aproveitados. A sensação de vazio foi imediata.
O chão que o sustentava desabou. E ele não tinha onde pisar. Depois vieram os reflexos financeiros. Sem o meu repasse, ele tentou recorrer a empréstimos, a colegas, a trabalhos informais. Contudo, sem comprovação de matrícula ativa e sem referências profissionais próprias, as portas bancárias se fecharam. Documentos que antes serviam apenas para preencher, formulários se tornaram obstáculos. A cada tentativa frustrada, o desespero se enraizava mais fundo. O impacto social foi rápido e impiedoso. Amigos com quem ele dividira noites de estudo se afastaram. Talvez por constrangimento, talvez por medo de se envolverem. Alguns professores olharam com frieza aquela história que já circulava em pequenos círculos. Conselhos de colegas, eclesiásticos e mesmo de antigos. Admiradores se transformaram em sussurros. A reputação que eu sempre supunha intacta começou a rachar. E nesses rachas surgiram julgamentos que foram, para ele, tão cruéis quanto qualquer outro castigo. Minha família reagiu de formas variadas. Havia choque, havia raiva. Havia quem ainda me apoiava e quem achava que eu tinha ido longe demais. Para James, a perda da benevolência familiar foi talvez a mais pungente. Onde antes eu me tornara seu escudo, agora ele se via exposto à desaprovação e à vergonha. Ele não tentou justificar-se no primeiro momento. Não houve desculpas, não houve confrontos diretos. No silêncio que se seguiu à minha decisão, ele recolheu-se, provavelmente incapaz de encarar a própria traição, materializada em papers e comprovantes. Somente quando as consequências começaram a se empilhar, ofertas de estágio perdidas, convites para trabalhos que evaporavam, portas que batiam, ele procurou-me. Não foi um pedido de explicação inicial. Foi uma tentativa desesperada de reparar os estragos. As primeiras mensagens que recebi não buscavam nexo emocional, mas socorro prático, como reativar a matrícula, como conseguir um empréstimo de última hora, quem poderia ajudá-lo a manter o semestre. Só depois, ao perceber que o solo que eu havia retirado não se reconstituiria facilmente, vieram as palavras tortas que tentavam timidamente tocar na ferida, pedidos, culpa, arrependimento. Ver James só então bater à minha porta, não para se explicar antes, mas para mendigar diante do estrago. Foi uma ferida que doeu de forma peculiar. Foi a confirmação de que, enquanto eu havia atuado com frieza estratégica, ele vivera na omissão e no privilégio da minha cobertura até que o tabuleiro lhe fosse arrancado debaixo dos pés. Aquele silêncio inicial dele, seguido apenas pelo contato quando as consequências se tornaram reais, falou mais alto do que qualquer justificativa poderia ter dito. Revelou a dimensão da cumplicidade e da covardia. Eu li as mensagens, senti a dissonância entre o irmão que eu amara e o homem que escolhera conspirar contra mim, e por um momento, pesei a extensão do que ainda restava destruir ou salvar. As consequências tinham chegado, rudes, definitivas, e o único recurso que sobrou a James foi encarar finalmente aquilo que sempre evitara, a responsabilidade por suas escolhas. Depois de toda a tempestade, percebi que nada voltaria a ser como antes. A minha família se dividiu de forma quase irreparável. Minha mãe, por mais que entendesse meu lado, não conseguiu se posicionar completamente contra o James. Ela sempre teve um coração generoso. Aquele instinto materno que teima em proteger, mesmo quando a razão aponta o contrário. Por mais que visse as provas, os documentos, a frieza das mensagens, havia uma resistência interna. O irmão ainda era seu filho, e ela não conseguiu encarar a ideia de condená-lo totalmente. No fundo, ela se manteve em um espaço ambíguo, compreendendo minha dor, mas hesitando em cortar os laços com ele. Meu pai, por outro lado, não teve dúvida. Sempre nutrira ressentimentos velados pelo comportamento dele, a irresponsabilidade, a dependência contínua, a manipulação que o James exercia desde jovem. Para ele, tudo aquilo apenas confirmou sua visão. James precisava sentir as consequências de seus próprios atos, e eu era a executora justa dessa lição. Ele não só permaneceu ao meu lado, como fortaleceu meu senso de certeza. Nos encontros familiares subsequentes, ficou claro que eu tinha nele um aliado inabalável, alguém que reconhecia a injustiça cometida contra mim e que não se deixaria levar por argumentos ou apelos do irmão. O restante da família, especialmente aqueles que não estiveram presentes no fatídico almoço de ação de graças, recebeu a narrativa que James construiu com habilidade. Ele transformou a história completamente, manipulando fatos e sentimentos. Segundo ele, meu marido teria assediado-o. Ele próprio teria sido uma vítima inocente e tudo que eu fizera não passava de uma vingança desmedida. A capacidade de persuasão dele sempre fora notável, e muitos familiares, sem acesso às provas, compraram boa parte de sua versão. Aquele charme antigo misturado à imagem de coitado convenceu pessoas que antes confiavam cegamente em mim a questionar meu caráter. No entanto, nada disso conseguiu me abalar. Ninguém,
Nem a mãe, nem os parentes que foram seduzidos pelo discurso do James conseguiu me fazer recuar ou alterar as decisões que tomei. Eu sabia a verdade. Possuía os documentos, as fotos, as provas incontestáveis que registravam a traição, o plano e o desvio de dinheiro. Por mais que a narrativa dele espalhasse dúvidas ou arranhasse minha reputação, a essência do que eu sabia e do que ele enfrentaria não mudava. Enquanto minha família se fragmentava e diferentes lealdades se formavam, eu permaneci firme. As consequências que James enfrentaria não seriam revertidas por palavras doces ou manipulações, e eu estava decidida a manter meu controle sobre a situação. A traição dele não podia ser ignorada, e a justiça, mesmo que não perfeita aos olhos de todos, havia sido aplicada de maneira irrefutável. E eu sabia que, no final, a verdade dos fatos não poderia ser apagada, mesmo que muitas pessoas escolhessem acreditar em outra versão da história. O desfecho veio de maneira quase automática, como se a própria vida estivesse reorganizando o caos que eles haviam causado. A relação entre meu marido e meu irmão, que antes parecia intensa, apaixonada e indestrutível, simplesmente se desfez. Sem o segredo para unir os dois, sem o dinheiro que alimentava o plano e sem a ilusão de que poderiam sair impunes. Não restou nada além de ressentimento, vergonha e arrependimento. Meu marido teve que reembolsar boa parte do valor que desviara da minha conta, enfrentar processos legais e sair do casamento sem nada. Hoje, sobrevive dependendo da ajuda de alguns poucos amigos que ainda restaram em sua vida, pessoas que, de alguma forma, aceitaram olhar para ele depois de tudo. Ele perdeu não apenas o que tentara roubar, mas também a liberdade que imaginava ter sobre mim e sobre o mundo que achava que podia manipular. James, por sua vez, viu a faculdade ruir e se fechar em todas as portas que eu havia ajudado a abrir. Sem diploma, sem experiência prática, precisou aceitar empregos mal remunerados, atividades que exigiam esforço físico e pouca recompensa, e dividir um quarto com outras pessoas apenas para conseguir se manter. A independência que eu sempre tentei incentivar se transformou numa lição dura, cruel, mas inescapável. A vida não perdoa aqueles que dependem dos outros sem assumir responsabilidades. E eu fui recompensada, sim, mas de uma forma amarga. A vingança trouxe justiça e restaurou aquilo que eles tentaram destruir, mas também me cobrou um preço que ninguém poderia medir. Durante meses, percebi que o que eu tinha de melhor, a ingenuidade que me permitia confiar, a capacidade de amar e de enxergar o lado bom das pessoas, havia sido corroído. Sobrava agora uma versão de mim mais calculista, mais cautelosa e, por vezes, fria demais para voltar atrás. Enquanto olhava para a minha vida reconstruída, cercada por quem realmente merecia minha confiança, compreendi que a vingança, por mais necessária que fosse, transformou não apenas a vida deles, mas a minha própria essência. Ela trouxe justiça, sim, mas me ensinou que o preço da proteção de si, mesmo às vezes, é pagar com pedaços de quem você era, deixando apenas a parte capaz de sobreviver e seguir em frente depois da tempestade. Muito obrigada por assistir até aqui. E se gostou, não esqueça de seguir o Guardião do Reddit para histórias como essa todos os dias.